Olá, meus irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nós vamos meditar na palavra do Senhor e eu quero ler contigo o Salmo de número 19, o verso de número 14. Salmo 19, 14, diz assim a palavra do Senhor. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Oremos, irmãos. Pai, nos abençoe nesta meditação que nós faremos. No nome de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Bem, meus irmãos, nós temos aqui um salmo que, apesar da sua simplicidade, naquilo que nós podemos observar da língua portuguesa, é um salmo extremamente teológico e carregado de muitas expressões que remetem à grandeza de Deus e de como nós podemos enxergá-lo por meio daquilo que ele fez e da sua palavra que ele revelou a nós. E este salmo nos traz uma consciência a respeito de que todo o homem ele não tem desculpa diante de Deus com respeito à existência do Criador. Porque neste salmo, o salmista Davi, do verso 1 até o verso de número 6, fala da beleza, da grandeza e da glória de Deus que é refletida na sua criação, que nós podemos enxergar na sua criação. Mas também, do verso de número 7 até o verso de número 14, ele fala que esta grandeza, que a beleza do Senhor, que a maneira como o Senhor é revelada nas Escrituras. E que as Escrituras ensinam os servos do Senhor de como eles devem viver. Então, no verso 14, ele conclui, dizendo que diante da revelação de Deus na natureza, da sua glória revelada na criação, e da sua glória, da sua vontade, dos seus atributos revelados na Escritura, ele irá agora louvar ao Senhor. E ele pede ao Senhor que as palavras dos lábios dele e o meditar do coração dele seja algo agradável na presença do Senhor, que é a sua rocha e o seu redentor. Pois bem, quando nós refletimos a respeito da grandeza de Deus, seja na criação ou na Escritura Sagrada, isso nos traz temor ao coração, assim como houve temor no coração de Davi. Reconhecendo a grandeza de Deus, meus irmãos, nós somos levados a uma postura reverente diante do Senhor, reconhecendo que só a Ele todo louvor, toda glória e toda honra. Talvez você, assim como eu, já tenha pensado que o que estamos vivendo nos últimos dias tem feito as pessoas refletirem a respeito da grandeza de Deus e se voltarem para Ele. É certo que muitas pessoas podem querer buscar a presença de Deus no momento da dor, mas que alegria é quando nós, por meio da criação e da Escritura Sagrada, reconhecemos a grandeza do Senhor e lembramos que a nossa postura diante dele deve ser uma postura agradável a ele, que é santo e puro. E quando nós, refletindo a respeito disso, lembramos do nosso Senhor Jesus Cristo, nós sabemos que ele é o autor, ele estava ali com o Senhor no momento da criação. O apóstolo João vai dizer que Jesus Cristo, ele é a vida. Ali está registrado no Evangelho de João, que Jesus Cristo ele é a vida, que ele traz vida, que ele dá vida, que ele estava lá no momento da criação. E a criação reflete a perfeição de Cristo, a perfeição de Deus Pai, a ação do Espírito Santo sobre ela. Mas Jesus Cristo também é o verbo da vida. Ele é a revelação exata e plena de Deus e da sua glória. Filipe disse a Jesus, mostra-nos o Pai. E ele disse, Filipe, quem vê a mim vê o Pai. Eu e o Pai somos um. Então, meus irmãos, quando nós paramos para refletir a
a respeito da criação e a respeito da Escritura Sagrada. Quando nós lembramos que Jesus Cristo estava lá com o Pai criando todas as coisas e sem Ele nada do que foi feito se fez, e que Ele é o Verbo encarnado de Deus, a revelação exata do ser do Pai, nós somos levados a uma postura reverente, ou poderíamos pelo menos buscar ter essa postura reverente diante de Deus, e não somente na sua casa, mas em todos os cantos onde nós estivermos. Que a sua ação, que as suas atitudes, o seu falar, o seu pensar, seja a atitude, o falar, o pensar de alguém que está preocupado com o julgamento de Deus. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas com o que os homens vão dizer, mas nós deveríamos pensar como Davi disse aqui no verso de número 14: as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nessa tarefa. Amém.